Opa, tudo bem? Você já, em algum momento aí da sua vida, já se arrependeu de ter se tornado um colecionador de discos? Já se assustou também com os preços de discos e equipamentos para você ouvir seu disco de vinil? Se sente frustrado depois de comprar um disco? Você compra um disco que mal consegue ouvir? E quando você precisa arrumar ou trocar o seu equipamento de som, o seu bolso toma um susto? Se você se identificou com uma dessas perguntas que eu acabei de fazer para você, fica aqui porque esse vídeo é para você. Não importa se você já coleciona disco há muito tempo ou se você está começando ou pensando em começar uma coleção de discos. Porque hoje eu vou contar para vocês 5 verdades cruéis sobre colecionar discos de vinil que ninguém até hoje teve coragem de falar para você. Assiste esse vídeo aqui para depois você não sair dizendo aí que ninguém te avisou. Meu nome é Anderson Araújo, você está no quadro 33 RPM do canal Meu Vinil Perdido, o quadro que traz todo tipo de assunto, toda a diversidade de assuntos sobre colecionismo e disco de vinil. E eu aproveito para te pedir o seu like para esse vídeo aqui, a sua inscrição se você não for da casa, tá bom? Porque isso ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade para você. Mas e aí, já estão preparados para as 5 verdades cruéis que ninguém conta para vocês sobre colecionar disco de vinil? Vamos para a primeira. A primeira verdade cruel que eu quero compartilhar com vocês e ajudar vocês a desmistificar essa história de que o som do vinil é o melhor som que existe. Muitos colecionadores afirmam de pé junto que o som de um disco de vinil é superior a outros formatos físicos e até digitais. Se você quer começar a comprar disco de vinil e tem essa expectativa, eu já vou falar para você. Para por aí, não é bem assim. Quero começar a te dizer que um som de disco de vinil pode, eu vou repetir, pode sim soar muito melhor do que o som de outras mídias físicas, mas isso depende de um monte de fatores e eu vou trazer eles aqui para vocês. Para a gente começar essa conversa, eu quero que você saiba que um disco de vinil ele pode ter muito mais problema do que um CD, por exemplo. Isso porque depende muito da maneira que esse disco foi manuseado, de como ele foi fabricado, de como ele foi gravado, né? De como ele foi guardado. Tudo isso influencia na qualidade do som que sai desse disco de vinil. Você pode comprar um disco de vinil novo, lacrado e que venha cheio de ruídos e estalos e sujeira por causa da sua qualidade de fabricação, por causa da sua matéria-prima. Você não acha que um estalo que você ouve quando você está ouvindo disco faz parte da música, né? Ah, Anderson, mas ouvir disco de vinil com os estalos é muito mais legal. Não, brother, não é. Os estalos que você ouve quando está ouvindo um disco de vinil numa música, eles podem te levar para um lugar de memória afetiva, porque aí você lembra daquele disco da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu tio, do teu avô, e aí você ouvindo aqueles estalos te remete àquele momento de tipo, nossa, como era legal ouvir disco de vinil que tinha esses estalos, mas esses estalos não fazem parte da música. Outro problema que um disco de vinil pode trazer e que um CD, por exemplo, não traz, são as distorções que acontecem quando o braço do disco, né, o braço do toca-disco vai chegando ao final do disco. Quanto mais próximo do centro do disco esse braço vai chegando, mais distorção você ouve. Isso acontece por causa de discos que têm muitas faixas e faixas comprimidas. Esse tipo de coisa, por exemplo, não acontece no CD. Eu tenho o mesmo disco aqui de 2 edições diferentes, uma dos anos 80 e uma agora dos anos 2010 para cá. Recentes, novíssimos, lacrados, e que tem o mesmo número de faixa e acontece o mesmo problema. Não é porque o disco é velho que tem essas distorções. Discos novos também acontecem essas distorções. Mas Anderson, o que eu percebo é que um CD, mesmo com um som mais limpo, ele não soa como um disco de vinil. E você tem razão, mas isso tem a ver com as técnicas de gravação e masterização desse disco de vinil. Se nessa fase isso for feito com qualidade, o som vai soar bem e forte tanto num CD quanto num disco de vinil. Isso é perceptível. Acontece que se você pegar um disco de vinil que foi fabricado lá nos anos 50, anos 60, anos 70, com toda aquela coisa analógica, captações analógicas, aquele som especial,
É óbvio que esses discos vão soar de uma maneira muito diferente, muito superior a qualquer coisa que você já ouviu. Mas isso não é sempre garantido. Esqueça essa história de que o som do disco de vinil vai sempre soar melhor do que de outras mídias físicas ou digitais. Isso nem sempre vai acontecer. Então se ajusta aí, porque se você pensar assim, você vai se frustrar. E falando sobre ter som de qualidade na hora de se ouvir um disco de vinil, vamos para a nossa segunda verdade cruel, uma outra faceta sobre essa história de se ter um bom som na hora de ouvir um disco de vinil. Equipamento de som é caro e, como um bom amigo, eu te aviso, porque não me avisaram. Para você tirar um bom som de um bom disco de vinil, você vai precisar ter equipamentos de qualidade. E esses equipamentos, na maioria das vezes, ou quase sempre, eles não são baratos. Quando eu voltei a comprar disco de vinil em 2016, nem equipamento de som eu tinha. Até o meu 10º disco que eu tinha comprado, eu não tinha equipamento de som. Depois de alguns meses, eu ganhei do meu amigo Rodrigo Moreno, muito obrigado, Rodrigo, um equipamento de som que ele não usava mais, cara. Aquele Sony do final dos anos 80 e dos anos 90. Fiquei maravilhado. O problema, meu amigo, é que o diabo mora no detalhe, nas lojas de disco de vinil e no YouTube. Vou explicar para vocês por quê. Quando você começa a frequentar lojas de disco de vinil, você pede pro cara testar o teu disco lá, né? Se você não compra um disco lacrado, vai comprar um disco usado, eu costumo pedir pro cara testar o disco lá para mim. E aí você ouve aquele som, aquelas frequências, aquela amplitude sonora que você vira e fala assim: por que meu som não faz isso? E aí pronto, meus amigos, vocês acabaram de ser engolidos por um monstro chamado qualidade de som. Você começa a pesquisar equipamento de som, começa a pesquisar sobre toca-disco, diversos modelos, cada um melhor do que o outro, tira um som assim, tira um som assado, aí você compra um receiver, e aí você fala, não, o receiver ainda não tá bom, falta peso, aí você vai e compra um pré-amplificador, e aí quando você compra um pré-amplificador, um amigo teu vira e fala assim, cara, põe um equalizador que você vai ver só, aí você conecta o equalizador, aí meu irmão, é um caminho sem volta. Encontrar esse equilíbrio aqui é muito importante para você não confundir essas coisas. Ter uma boa mídia física para ouvir uma boa música, num bom equipamento de som, mas de maneira equilibrada. Qualquer coisa diferente disso já vai te jogar para uma preocupação que já não é mais sobre música, é sobre som. E são coisas diferentes. Aproveitando que a gente falou sobre equilíbrio, a terceira verdade cruel que eu quero compartilhar aqui com vocês é um negócio que eu costumo chamar de a armadilha do colecionador. Cuidado com a armadilha do colecionador. Mas Anderson, o que é isso? É quando você se preocupa mais em ser um colecionador de itens do que com a música. Teve uma época, pessoal, em que eu me preocupei muito mais em ter o disco na coleção do que ouvir a música. E isso se resumia em comprar dezenas de discos mensalmente e não conseguia ouvi-los como eles mereciam. Eu não conseguia apreciar, aproveitar a música que tinha nesses discos de tanta coisa que eu acabava comprando. Aí eu quero que vocês me contem. Como é que vocês apreciam a música, a arte daquele LP, daquele disco que você comprou com tempo, com qualidade, com calma, com observação, com análise, ouve uma vez, ouve duas, ouve três, pega o detalhe, sendo que você tem que ouvir dezenas de discos em algumas semanas e daqui a pouco tá chegando um outro lote de outros discos ou outros CDs para você ouvir. Como é que você aprecia tudo isso com qualidade? Você não aprecia, eu garanto para você. Esse é até um tema que dá muito pano para manga, né, cara? Comprar em quantidade ou comprar em qualidade. E quem sabe aí um dia a gente faz um vídeo só para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer definitivamente sobre a armadilha do colecionador?
Bom, vamos dizer então que essa mídia física esteja em alta, certo? E aí resulta em muitas edições especiais. Saem boxes, edições de aniversário, edições coloridas, edições duplas, remasterizadas, gatefold, todo tipo de variação daquela mídia física. Isso somado a campanhas de pré-lançamentos, preços especiais, descontos e até as facilidades que a gente tem aí para conseguir esses discos faz com que você pense no seguinte, cara, eu preciso ter essas edições, eu preciso ter esse lançamento, e aí você começa a criar uma espécie de ansiedade com medo de perder esse lançamento ou esse item. E isso resulta no quê, cara? Em toneladas. Toneladas é um exagero, mas isso acaba resultando aí em dezenas de itens comprados em poucas semanas ou em poucos meses. Compras que foram feitas por impulso e que com certeza você não vai conseguir aproveitar com um devido merecimento. Eu mesmo confesso e lamento ter caído nessa armadilha do colecionador, principalmente quando eu estava começando a colecionar disco de vinil, porque eu tinha medo de que eu não fosse mais encontrar aquele disco. Então o disco aparecia para mim, eu ia lá e comprava. Aparecia outro, eu ia lá e comprava. Nossa, eu não vou achar esse disco. E muitas vezes eu acabei comprando gato por lebre, gastando muito dinheiro e apreciando muito pouco aqueles discos que eu acabei comprando de quantidade. E foi nessa época que eu acabei me tornando muito mais um colecionador de itens do que um apreciador da música. Vocês estão me entendendo? E de novo, essa armadilha é muito perigosa para quem está começando a colecionar disco de vinil, justamente pelo que eu contei. Você fica na ansiedade, com medo de achar que você não vai encontrar mais aquele disco. Mas eu aprendi com o tempo de que o paciente sempre vence e que você não precisa sair correndo ou pagando fortunas num monte de disco porque você acha que esse disco vai sumir. Você sempre vai encontrar um para sua coleção. Então calma, compra com racionalidade, os discos não vão desaparecer. Uma hora ele vai aparecer para você com um preço bacana, num estado bacana, e você não vai cair nessa armadilha que todos nós estamos muito suscetíveis, chamada a armadilha do colecionador, que é o cara que se preocupa em ter o disco na coleção, mas não aprecia a música do disco. Então, meu amigo, muito cuidado, porque o vinil faz você se apaixonar facilmente pelo plástico e pelo papelão e não pela música. A quarta verdade cruel que eu trago aqui para vocês é uma das que vocês estão carecas de saber, principalmente o nosso amigo Wes do Pântano do Wes. Disco de vinil não é barato. Quando eu comecei a colecionar disco de vinil, a minha primeira coleção, lá no final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, eu era só um molecote. Eu não trabalhava, dependia da mesada dos meus pais para poder comprar um disco de vinil. Então eu sempre tive essa sensação, eu sempre tive essa realidade de que disco de vinil e CD nunca foi barato. Mesmo quando eu comecei a trabalhar no começo dos anos 90, que eu fui comprar os discos com o meu dinheiro ali suadão, eu percebi, cara, que não era bem assim. Disco de vinil e CD desde aquela época não eram baratos. Quando eu retomei esse hobby de colecionar disco de vinil lá em 2016, eu imaginei que por conta dos streamings, dos MP3, das piratarias e porque as pessoas também acabaram envelhecendo e não existiam mais equipamentos para se ouvir disco de vinil, eu criei uma expectativa de que disco de vinil não valia absolutamente nada. Mas depois eu caí na realidade de que não eram baratos e a minha expectativa não se confirmou. O que ninguém me avisou na época é que os discos de vinil estavam voltando na moda, cara, e que os preços não eram tão baratos assim como eu imaginava. E se tivessem me avisado na época que comprar disco de vinil não era uma brincadeira barata, talvez eu não teria entrado nessa onda, não teria entrado nessa brincadeira. Então, para você que está pensando em começar a colecionar disco de vinil, aqui vai um aviso. Prepara o seu bolso, porque essa é uma brincadeira cara. Mas vamos lá para a nossa última verdade cruel sobre colecionar disco de vinil. Manutenção em disco e equipamento de som. Como quase tudo na nossa vida precisa de uma manutençãozinha, uma limpeza. Isso não é diferente para esses pedaços de plásticos e também para esses equipamentos vintages que custam uma fortuna e que necessitam sempre de uma manutenção. Falando especificamente do disco de vinil,
ele exige um cuidado e uma manutenção mais frequente e dedicada. O que eu quero dizer para vocês é que o fato de você manuseá-lo, pega na mão, tira do plástico, põe, bota para tocar, fica guardado, pega pó, você sempre vai precisar dar uma manutenção no teu disco de vinil. E essa manutenção envolve várias coisas, envolve uma limpeza mais simples até uma limpeza mais profunda, dependendo se você tiver comprado um disco usado que estava guardado há muito tempo ou um disco que você vai ouvir e vai deixar guardado aí por muito tempo. Essa manutenção de tirar pó, até para que não fique estalos, para que não danifique a sua agulha e tenha uma vida útil maior do seu disco de vinil, você vai precisar dar essa manutenção. E essa manutenção em disco de vinil, né, esse cuidado com o disco de vinil, como eu disse, ele é dedicado e te dá trabalho. E não é só isso, né? Você vai gastar um dinheirinho aí comprando plásticos para os seus discos de vinil. É isso mesmo. Você vai comprar plástico externo para proteger a sua capa e plásticos interno, aquele mais fino para proteger o teu disco de vinil. E se você for um pouco mais cuidadoso ainda, você vai comprar aqueles plásticos que são anti-estáticos, isso mesmo. Falando em anti-estático, você, para dar manutenção no teu disco, você pode usar até aquelas escovas anti-estática antes de ouvir o seu disco de vinil. Você pega o disco, bota no prato, gira ele um pouquinho, passa a escova para tirar a estática, para que você não ouça estalos na hora que você estiver ouvindo a música. Mas Anderson, você falou que o estalo é por causa de pó, é por causa de sujeira, é por causa de disco velho. Realmente, mas você sabia que a estática também gera estalos na hora do contato da agulha com o disco de vinil? Olha só o cuidado que você tem que ter, meus amigos. Mas voltando aí nas capas, né, nos discos, nos plásticos, alguns plásticos eles são antiestáticos também. Você já puxou um disco de vinil de um plástico que o plástico ficou grudado? Plástico cheio de estática, plástico com plástico, pressão gera estática. E aí você tem que usar uma escovinha antiestática ou ter um plástico antiestático. As coisas aí mais aprofundadas, né, sobre ter discos de vinil. Mas há também aí as manutenções com os equipamentos de som. Esses equipamentos vintage, meus amigos, eles são de idades avançadas, né? Sei lá, alguns de 40 anos, 30 anos. Duvido que tenha qualquer coisa mais nova do que isso. E esses equipamentos, basicamente, eles são feitos aí de transistores, de capacitores, que mais? Essas pecinhas internas que explodem, que secam, que vazam, que quebra a solda e que influencia na qualidade do som e do funcionamento do teu equipamento. Então, assim como um toca-disco, que você precisa dar uma manutenção nele sempre, né? Mesmo ele sendo novo, assim como um que eu tenho aqui, você precisa pedir ajuste de correia, fazer manutenção, ver se não tem nenhuma estática, se tá baixando direitinho o braço. Você tem que limpar a sua agulha, trocar a tua agulha frequentemente. Se você ouve muito disco, você tem que trocar a sua agulha, né? Aí se você tem um receiver, se você tem aí um pré-amplificador, um equalizador, sempre tem que pedir uma manutenção, uma revisão. Você não dá revisão no teu carro, não dá trabalho? Esses equipamentos também dá. Já vou avisando vocês. Se você quiser entrar nessa de ter equipamento vintage, já se prepare, porque você vai precisar gastar com revisões desses equipamentos para que eles estejam sempre funcionando bem, para que você tenha, né, realmente uma experiência bacana. Um som bom, com uma mídia boa, uma música boa, numa mídia boa, num equipamento bom. Uma hora dessas já deve ter gente aí me xingando, dizendo assim: olha lá o hipócrita que coleciona disco de vinil, tem canal de disco de vinil, desmotivando quem quer começar ou retomar uma coleção de disco de vinil. Pessoal, eu amo disco de vinil. As suas vantagens superam as desvantagens de se colecionar disco de vinil. Então, se você puder colecionar, colecione, faça mesmo, brother. Não se importe com nada do que as pessoas falem. Eu vou continuar colecionando até onde eu puder, até o último dia da minha vida. Então, se você puder, vai lá e faz.
Só que eu queria que alguém tivesse me avisado dessas verdades cruéis que eu tô aqui compartilhando com você, né? E como quem avisa amigo é, não precisa me agradecer não, tá bom? O que eu quero de você agora é que você deixe o seu comentário. Você concorda com essas 5 verdades cruéis aqui sobre colecionar disco de vinil? Há mais alguma verdade aí que você queira compartilhar que eu não citei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários pra gente continuar trocando ideias sobre esse vídeo, tá bom? E se você gostou, por favor, deixa o seu like, hypa esse vídeo com o botãozinho hype, se inscreve no canal se você ainda não for da casa, clica no botão notificação, tá bom? Porque tudo isso ajuda muito a gente e incentiva a gente a fazer cada vez mais vídeo como esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Paz!